O jornalista Deolindo Barreto é lembrado até os dias atuais como um mártir da liberdade de imprensa no Nordeste. Mas afinal, quais foram os fatos que elevaram sua conduta à imortalidade e que culminou no seu cruel e covarde assassinato? Para entendermos bem o caso, faremos uma breve contextualização sobre a vida e a obra do falecido jornalista até o dia fatídico de sua sofrida morte. Deolindo Barreto nasceu em 15 de maio de 1884 na cidade de Crateús, Ceará. Filho de pais humildes, logo que chegou à juventude, foi mandado para a cidade de São Benedito, Ceará, para ajudar o tio Aristides Barreto, que possuía um armazém naquela cidade. Logo o rapaz percebeu que aquela não seria a sua vocação e decidiu tentar a vida na Amazônia. Seu pai já havia ido antes e lá perdera a saúde de modo irrecuperável. Mesmo assim, a vontade de crescer financeiramente fez com que aquele jovem, cheio de ideais, acabasse em meio à semi-escravidão dos seringais de Humaitá. Não aceitando aquela situação, Deolindo deixou os seringais e seguiu para Belém, no Pará. Lá chegando, encontrou emprego na oficina de tipografia do jornal A Província do Pará. Ali encontrou sua real vocação, e aquele ofício tornou-se sua universidade, onde aprendera a ser tipógrafo, revisor, redator, e ali mesmo começou a construir o sonho de lançar seu próprio periódico. Lá permaneceu por 8 anos, quando então, já casado e com filhos, decidiu retornar ao Ceará no ano de 1908. Escolheu a cidade de Sobral, uma das maiores do estado, para se estabelecer. Ali fundou uma tipografia localizada na Rua Senador Paula, em casa alugada de propriedade do juiz Dr. José Saboia de Albuquerque. A empresa crescia substancialmente, porém Deolindo não queria tão somente enriquecer imprimindo rótulos para garrafas de bebida ou cartões de visita. Queria algo mais, e assim se vinculou ao Partido dos Democratas, que combatiam a oligarquia do comendador Nogueira Accioli, tendo comemorado de forma entusiástica sua queda e a eleição de Franco Rabelo para governar o Ceará. Nessa época, começa a editar o jornalzinho de formato diminuto A Mão Negra, sob o pseudônimo de Zoroastro Canjica e Jandaíra. A cidade de Sobral, nesse período, se dividia entre as lideranças do juiz Dr. José Saboia e do então padre José Tupinambá da Frota, que havia retornado de Roma aureolado de glórias acadêmicas. Temendo ver seu poder diminuir em favor da igreja, o juiz não hesitava em atrapalhar os planos do rival. Ponto alto se deu quando José Tupinambá resolveu criar o Hospital Santa Casa de Misericórdia. Para isso, lançou uma rifa que contava com o apoio de grande parte da sociedade sobralense, inclusive da própria mãe do juiz, a dona Francisca Saboia de Albuquerque. O Dr. José Saboia simplesmente mandou o delegado de polícia apreender a rifa. Restou ao padre esbravejar contra a decisão, utilizando-se do púlpito da Catedral da Sé. O juiz rebateu a crítica utilizando o jornal A Pátria, ligado à sua família, para justificar a medida e chamou o padre de contraventor. Apesar de não ter nada com isso, Deolindo não se absteve da briga e publicou artigo com o título Iniquidade no seu panfleto A Mão Negra, colocando-se a favor do vigário e contra o juiz. No dia seguinte, foi despejado da casa onde morava, que era de propriedade daquele magistrado. Para piorar a situação, Franco Rabelo é deposto pelo presidente Hermes da Fonseca, que decretou intervenção federal no Ceará, nomeando o coronel Fernando Setembrim do Carvalho para governar o estado. Os marretas, opositores dos democratas, comemoraram o retorno ao poder. Francisco de Almeida Monte, jovem e impetuoso cabo eleitoral do Partido Conservador, comandou passeata pelas ruas da cidade, que parou às portas de Deolindo Barreto a fim de desfeitá-lo. Na ocasião, o jornalista apareceu à porta de casa, acariciando o volume que trazia no bolso do fraque, dizendo ser uma granada que faria explodir os que ali estavam, botando os manifestantes para correr. O que trazia mesmo era apenas um novelo de linha. 3 dias depois, os marretas voltaram, próximo às 5 horas da manhã, sob o comando de Carlos Rocha, diretor de A Pátria, e de Amadeu Monte, irmão de Chico Monte, e descarregaram as balas de seus revólveres contra a porta da casa do jornalista que,
Apesar de ter registrado queixa à polícia, esta não demandou maiores diligências. Inflamado, ele cresce em ataques aos governos estadual e federal em seu jornalzinho. A polícia o intima e o obriga a suspender a publicação do periódico A Mão Negra. Ele atende, mas na semana seguinte lança outro periódico, agora com o nome de A Mão Branca. Logo após o lançamento, o Dr. José Saboia expede ordem de prisão contra Deolindo, que sai de casa algemado, sob escolta de 7 policiais, em desfile pelas ruas da cidade até o prédio da cadeia. Foi liberado no mesmo dia por influência de familiares e amigos e graças ao habeas corpus impetrado em seu favor pelos democratas. Ao sair da cadeia, decide fundar um grande jornal, destinado a enfrentar a oligarquia conservadora da cidade, cheia de força política, orgulho intelectual e poderio econômico. Em 1º de maio de 1914 surge A Luta, por ele mesmo considerada uma temeridade vir doutrinar em um meio onde a politicagem, os preconceitos e as suscetibilidades não admitem a reparação sensata da imprensa. O jornal nasce em meio a um quadro político adverso e foi recebido debaixo de pau pelo periódico A Pátria, financiado pela família do rival. A disputa, porém, limitava-se às letras, até que em fevereiro de 1915 o delegado capitão Raimundo Espinheiro lhe bota a faca nos peitos e lhe dá o recado: ou modifica a linguagem contra o governo Benjamin Barroso ou haverá consequências. O jornalista não se intimida. Imediatamente impetra habeas corpus junto ao Tribunal de Justiça e segue seu trabalho crítico. Em pouco tempo, seu jornal tornou-se o mais lido da cidade. Desferindo golpes semanais contra a oligarquia sobralense em seu jornal, Deolindo Barreto não parecia dar-se conta do ódio que suscitava e das inimizades ferozes que ia semeando. Comportava-se de maneira tão descuidada que anunciava através de seu periódico onde estaria e o que faria no fim de semana. Certa vez, anunciou que subiria a Serra da Meruoca para participar das festas de São Francisco. Durante a novena, dentro da capela, começaram as provocações a Deolindo por parte de 2 marretas, Silvestre Gomes Coelho e Chico Monte, perturbando o ato religioso e o sermão do padre Leopoldo Fernandes. Deolindo foi retirado da igreja protegido por amigos. Os rivais, porém, não davam-se por satisfeitos e, munidos de rifles e punhais, perseguiram Deolindo, que teve que correr pulando cercas, buscando se livrar das balas lançadas pelos inimigos. Apesar do atentado sofrido, nenhuma providência legal foi tomada contra os agressores. Deolindo, a despeito disso, continuou seu trabalho e na edição de 29 de dezembro de 1915, o jornalista denuncia que seu primo, o advogado Francisco das Chagas Araújo, foi agredido em plena praça do mercado por Chico Monte. A denúncia lhe rendeu novas ameaças de morte. Na campanha eleitoral para a presidência do Estado em 1919, Deolindo Barreto apoia a candidatura católica de Belisário Távora, apoiado pelo clero, indo contra o agora bispo Dom José Tupinambá da Frota, que, apesar de católico, apoiava o maçom Justiniano de Serpa. A disputa entre os jornais Correio, sob domínio de Dom José, e a luta de Deolindo se tornou cada vez mais intensa, com troca de insultos e acusações cada vez menos cristãs. Em 7 de março de 1922, o vereador Chico Monte, rival de Deolindo, mata o tenente Castelo Branco em plena Praça do Mercado, a mais importante da cidade. O assassino foi prontamente absolvido pelo juiz Dr. José Saboia. A tragédia não foi sequer registrada pelo jornal Correio, o que foi cobrado através dos editoriais inflamados de Deolindo. O Correio respondia apelando para a crença cristã, tentando transformar o jornalista numa espécie de pagão ou anticristo. A partir daí, as ameaças contra Deolindo passaram a ser mais constantes. Temendo por sua integridade, o jornalista distribui um boletim responsabilizando o Dr. José Saboia, Clodoveu Arruda e o padre Leopoldo pelo que viesse sofrer na sua vida e sua propriedade e pede proteção ao governo do Estado. O bispo, Dom José Tupinambá da Frota, redige telegrama ao presidente do Estado garantindo que Deolindo não está ameaçado de morte. Deolindo Barreto
Percebendo as hostilidades aumentando e pressentindo que seria morto em breve, em gesto de desespero, passa a atacar ainda mais os inimigos políticos, incendiando os já inflamados ânimos. Os padres da diocese, as confrarias e setores da igreja, como a Irmandade do Santíssimo Sacramento, Vicentinos, as Filhas de Maria, dentre outras, se solidarizam com o bispo e condenam Deolindo, rotulando-o de blasfemador. Paralelo a isso, os rivais tentavam de tudo contra o jornalista. Pediam para demiti-lo do emprego de secretário da prefeitura e tentavam afastá-lo dos seus correligionários do Partido Democrata. Apesar de toda a força contra, o jornal A Luta continua sendo o mais lido na cidade, e ele seguia firme em seu emprego na prefeitura e prestigiado por seu partido. Por toda a diocese, os padres se empenharam em aniquilar o jornal A Luta, pedindo que a população boicotasse o folhetim, cancelando suas assinaturas. Em Granja, o padre Vicente Martins apreende o jornal antes mesmo de ser entregue a seus assinantes, ainda na agência dos Correios. Pediu também que a prefeitura deixasse de publicar atos oficiais naquele jornal. Excomunhão, memoriais, discursos, pressão contra os eleitores, assinantes e anunciantes de A Luta não deram resultado. Nem mesmo os processos movidos contra ele conseguem calar sua voz. A oligarquia começa a perder a paciência. Na eleição de 17 de fevereiro de 1924, Deolindo sofre novo atentado na porta de sua casa. Mal dá a volta na chave da porta de casa para fechá-la, ouvem-se tiros. Ele se deita no chão e toda a carga do revólver é desferida contra a porta, não lhe atingindo. Apesar das ameaças e dos atentados, o destemido Deolindo continua em guerra total contra o poderio econômico da cidade. Sabia que morreria a qualquer momento. Ele mesmo se admirou ainda estar vivo na edição do 10º aniversário do seu jornal. Seu destino, porém, já fora traçado. Seus inimigos o abateriam no dia das eleições de 1924, quando Deolindo aparecesse na Câmara de Vereadores para votar. No dia da morte anunciada, estranhamente a polícia suspende o cerco ao edifício da Câmara dos Vereadores. O atentado não seria surpresa, muitos sabiam que ocorreria naquele dia. Sua esposa, Dona Mariinha, insistiu para que o marido não comparecesse à eleição no prédio da Câmara, pois seria morte certa. A mulher fora advertida pela empregada de Chico Monte de que ele combinara com 2 amigos o tiroteio contra o jornalista. Deolindo, porém, não atende e minimiza os riscos, lembrando que já sofreu outras ameaças de morte, atentado na Meroca, tiroteio na porta de casa, prisão, processos, maldição do bispo, mas ninguém se atrevera ao gesto extremo de matá-lo. Não o fariam agora no salão da Câmara, cheio de gente, em dia de eleição, correndo o risco de chamar a atenção de todo o país. No dia seguinte, perto das 9 horas da manhã, de fraque novo e cartola, Deolindo Barreto marcha firme ao encontro da morte. Estranha não ver mais a polícia cercando o prédio da Câmara Municipal. Vai em frente, galga o primeiro lance de 10 degraus da escada de madeira. O outro, chega ao primeiro andar onde estão à espreita os inimigos. Às 9 horas, prazo fixado para começar o pleito, começa a briga em torno da legitimidade da presidência da sessão eleitoral. No meio do bate-boca travado, Deolindo é agarrado por Vicente Souza, que com arma em punho procura o melhor ângulo para acertar o jornalista. Deolindo consegue soltar-se, trepa-se no gradil de madeira, pega sua arma e dispara 2 tiros para cima para tentar se desvencilhar da perseguição. Cai do gradil e é encostado contra a parede. Soa a fuzilaria. Mais de 40 revólveres atiram covarde e simultaneamente contra ele, perfurando-lhe o corpo inteiro. Cessam-se os tiros e no meio da fumaça e da gritaria dos presentes, alguém desfecha o último tiro na bota do jornalista, que solta um misto de berro e gemido lancinantes de dor. O tiroteio causou uma correria generalizada e alguns dos presentes à sala da Câmara, não podendo fugir pela escada, pularam pela varanda do primeiro andar para a rua, pendurados às suas bengalas ao cabo de seus guarda-chuvas. Apesar de tantos projéteis tê-lo atingido, Deolindo saiu vivo dali e ainda viveu 2 dias de dolorosa agonia e sofrimento, tendo descansado definitivamente na madrugada de 18 de junho de 1924, assistido pelo padre José Gerardo Ferreira Gomes, a quem pediu os sacramentos da confissão e comunhão.